Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de matemática discreta, agora para trabalhar um pouco sobre análise combinatória, que é o conteúdo desse bloco. E hoje a gente vai basicamente trabalhar sobre o princípio fundamental da contagem, permutação e fatoriais, ok? Não há muito que a gente falar do ponto de vista teórico a respeito desses assuntos, então a gente vai basicamente atacar problemas relacionados aos mesmos, ok? Então, sobre o princípio fundamental da contagem, não há lá tanta coisa que a gente precise saber. O que efetivamente a gente precisa saber é bem analisar cada situação, problema, para daí então a gente consiga determinar a quantidade de formas que um determinado evento tem para acontecer. Então, vamos imaginar o seguinte problema. Então, imagine que eu tenho aqui 5 livros da disciplina de matemática, com mais 7 livros da disciplina de física e 10 livros da disciplina de química. E aí pergunta-se de quantas formas eu posso escolher 2 livros dentre esses 22, de modo que eu nunca tenha livros repetidos da mesma disciplina. Então vejam bem qual é a pergunta. Eu tenho 5 de matemática, 7 de física, 10 de química. E eu quero saber de quantas formas eu posso escolher 2 dentre esses 22, de modo que eu nunca repita livro da mesma disciplina. Ok? Então, veja bem. O que eu tenho que fazer aqui é uma escolha para o primeiro livro, portanto, eu vou chamar isso de L1, a escolha do primeiro livro, e depois L2, que é a escolha do segundo livro. Ok? Veja bem que se eu escolho o livro L1 como sendo um livro de matemática, o livro L2 não pode ser de matemática, porque foi me solicitado que as disciplinas fossem distintas. Então, se eu escolho um livro de matemática, para o segundo livro não pode ser de matemática. Ou seja, ou ele tem necessariamente ser de física ou ser de química. Se eu escolho o primeiro sendo de física, o segundo não pode ser. Necessariamente deve ser de matemática ou química. Se o primeiro livro for de química, indiscutivelmente, o segundo tem que ser ou de matemática ou de física. Então, aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Primeira possibilidade, começando com livros de matemática. Bom, se o primeiro livro que eu escolher vai ser um livro de matemática, então eu vou ter 5 possibilidades para isso. Ok? Então, eu posso escolher matemática com física. É uma possibilidade. Então, eu posso ter 5 opções para escolher matemática e mais 7 para física. A segunda possibilidade seria escolher física e depois escolher química. Bom, para física, quantas possibilidades eu tenho? 7. Para química, quantas possibilidades eu tenho? 10. E aí, a última possibilidade que a gente tem a analisar seria a seguinte: seria escolher um livro de química e fazendo par com um de matemática. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um livro de química? São 10. Quantos para matemática? São 5. Portanto, o total vai ser, pelo princípio fundamental da contagem, na primeira situação, eu tenho matemática e física. Portanto, eu tenho 5 de matemática vezes 7 de física. Mais, segunda possibilidade, tenho 7 de física, 10 de química. Então, são 7 vezes 10. E, por fim, eu tenho 10 possibilidades de química com 5 possibilidades de matemática. Portanto, 10 vezes 5. Fazendo isso daqui, 5 vezes 7, 35. 7 vezes 10, 70. 5 vezes 10, 50. Isso daqui me dá um total de 155. Então, existem 155 formas de eu escolher 2 livros entre os 5 de matemática, os 7 de física e os 10 de química, de modo que o primeiro livro nunca seja da mesma disciplina do segundo livro. Ok? Então, aqui é uma aplicação do princípio fundamental da contagem.
o que o princípio fundamental da contagem me sugere e em que situações é interessante eu usar? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o princípio fundamental da contagem, ele sempre pega um evento maior e subdivide em casos menores. Então, qual é o meu evento maior? Meu evento maior é saber de quantas formas eu consigo escolher os meus livros. De que forma eu devo resolver esse problema? Primeiro, observando todas as formas com as quais isso pode acontecer. Quantas são as formas que isso tem de acontecer? Isso pode acontecer combinando matemática com física, ou física com química, ou química com matemática. E aí eu devo calcular individualmente quantas possibilidades cada uma dessas etapas tem. Se eu consigo analisar isoladamente cada uma das etapas, ao final, basta que eu tome o total delas. Ok? Então, a ideia do princípio fundamental da contagem é, primeiro você pega uma situação grande, subdivide em casos que você consegue analisar e, ao final, reagrupa todos em um caso maior. Então, a ideia que você sempre tem que buscar aqui é como e quando dividir o meu conjunto, ok? E isso, claro, a gente vai pegando uma vez à medida que a gente vai fazendo os exercícios. Né? Então, primeiro problema, ok. Segundo problema. Segunda questão. Imagine que você tem duas pessoas que querem estacionar em uma garagem que tem 6 vagas. Então, imagine que você tem um estacionamento duas pessoas, né, com seus respectivos automóveis, e desejam fazer isso em 6 vagas. De quantas formas elas conseguem estacionar os seus veículos? Bom, a gente vai ver o seguinte. Vou chamar aqui pessoa 1, vou chamar aqui pessoa 2. É interessante que quando vocês estiverem resolvendo as questões, e principalmente estiverem escrevendo as soluções, vocês usem esse vocativo de variável aqui. Isso daqui é importante para você saber determinar as possibilidades corretas para cada um dos casos. Então, P1 vai ser a primeira pessoa que estaciona, P2 é a segunda pessoa que estaciona. Observe que quando a primeira pessoa vai estacionar, ela pode estacionar em qualquer uma dessas vagas. Então, a pessoa P1, ela goza de 6 possibilidades. Já a pessoa P2, quando vai estacionar, ela não vai poder estacionar no mesmo lugar que a pessoa P1 estacionou, porque o carro vai ficar em cima do outro. Então, se a pessoa P1 tinha todas as 6 vagas para estacionar, a pessoa P2 já não vai ter, já vai ter 5 vagas. Ok? Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, o total de formas que eu tenho de fazer isso daqui vai ser 6 da primeira vezes 5 da segunda, que é um total de 30. Então, se eu tenho duas pessoas dispondo de 6 vagas, existe um total de 30 formas diferentes delas estacionarem seus respectivos veículos. Ok? Então, entenda-se que o princípio fundamental da contagem consiste em analisar individualmente as formas que cada uma das etapas tem de ocorrer. E aí, ao final, você reagrupa transformando no evento inicial. Ok? A gente deve ter muito cuidado, porque nem sempre fica tão explícito se é possível ou não determinadas situações, determinadas repetições. Por exemplo, tem aquele caso clássico de quantas placas de carro você consegue formar, com as letras do alfabeto e com os números de 0 a 9. Então, terceiro problema, o problema das placas de carro. Aqui no Brasil, as placas de carro são formadas por 3 letras e por 4 números. Então, de quantas formas possíveis eu posso construir placas de carro nessa configuração? Então, observe que quando você faz uma placa de carro, a numeração de uma placa de carro, você pode ter tanto os números se repetindo, como você pode ter as letras se repetindo. Então, você pode iniciar a sua placa pela placa AAA 0000. E ela pode acabar lá na placa 999 ZZZZ. Tendo assim percorrido todos os números de 0 a 9, tendo assim percorrido todas as letras do alfabeto, de A a Z, podendo sim repetir tanto o número quanto a letra.
Então, se a gente olha inicialmente essas três posições aqui, que serão ocupadas por letras do nosso alfabeto, o nosso alfabeto tem a princípio 26 letras. Quer dizer que o primeiro espaço, que eu posso chamar aqui, ó, letra 1, letra 2, letra 3, número 1, número 2, número 3 e número 4, né? Nesse caso são os algarismos que formam. Então, a letra 1, ela pode ser ocupada por qualquer uma das letras do alfabeto. Então, ela tem 26 formas, já que são 26 letras do alfabeto. A segunda também, porque em nenhum momento eu lhe falei que as letras precisam ser distintas, precisam ser todas diferentes. Eu posso ter a placa A, a placa A, a placa A, Z. Então, eu posso ter essas repetições. Até a placa A, não tem problema nenhum. Então, como não existiu uma restrição sobre a condição do problema, então admite-se as repetições. Então, a gente tem que ter cuidado quando vai estudar análise combinatória, porque não necessariamente essa condição ela tem que estar escrita no problema. Por vezes, ela fica subentendida pelo contexto do problema. Observe que quando eu falo contexto do problema, eu falo no seguinte. Nessa segunda questão, quando eu tenho 2 pessoas e 6 vagas, aqui implicitamente, quando uma pessoa estaciona o seu veículo, a outra pessoa não pode estacionar em cima. Então, naturalmente, existe um caso a excluir. Observe que, nesse enunciado das letras e dos números, em nenhum momento, nessa primeira forma com a qual eu expressei o enunciado a vocês, há como eu dizer se tem ou não tem que repetir, se pode ou não pode, se deve ou não deve ser distinto. Então, se não houver explicitamente o comando da distinção, ou se o problema não for de natureza distinta, aí sim, você pode repetir os elementos, ok? Então, fique frisado esses 2 casos. Ou vem explícito no problema, dizendo com todas as letras que devem ser elementos distintos, que não pode haver repetição, que os resultados têm que ser necessariamente diferentes uns aos outros. Ou se a própria natureza do problema requer que existam retiradas, né? Por exemplo, se você vai pegar um grupo de 4 pessoas, você não tem como 2 vezes pegar o odécio. Só existe um nesse contexto. Então, a primeira letra, 26 possibilidades. A segunda letra também tem 26 possibilidades. E para a terceira letra também existem 26 possibilidades. Já para os números, eu posso ter a placa 0000 até a placa 9999. Então, de 0 até 9, que são os dígitos que eu posso utilizar para preencher essa posição, eu tenho de 0 a 9 um total de 10 números possíveis. Então, existem 10 possibilidades para esse, assim como 10 para esse, 10 para esse, 10 para esse. Então, o total de formas para as quais esse problema pode ser resolvido será 26, 26, 26, 10, 10, 10, 10. Ok? Que não necessariamente você precise calcular, encontrar aquele número estupendo. Você pode representar isso daqui de uma forma mais simples. Bom, eu tenho 26 aparecendo 3 vezes. Então, eu posso escrever 26 elevado a 3. Da mesma forma, eu tenho o número 10 se repetindo 4 vezes. Portanto, eu tenho 10 elevado a 4. Então, o total de formas com as quais eu consigo formar uma placa de carro, nessa atual conjuntura aqui, é de 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. Isso é o total de formas com as quais eu posso construir placas de carro. Ok? Então, é importante que em análise combinatória a gente tenha uma análise apurada e além de uma análise bem apurada, uma boa interpretação da situação. Né? Talvez a análise combinatória seja em matemática aquilo que mais se assemelha à análise sintática da língua portuguesa. É necessário que, acima de qualquer coisa, você tenha uma boa interpretação da situação. E isso a gente só aprende exercitando. Não existe fórmula mágica. Você tem que chegar lá e treinar, 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 até que naturalmente isso começa a ficar mais fácil. Ok? Não que fique por completo, mas em algum momento se torna um pouco menos difícil. Ok? Quarto problema é
Quantos anagramas, essa palavra é importantíssima, vou até ressaltá-la, quantos anagramas são possíveis formar com uma vogal e uma consoante? Quantos anagramas eu consigo formar com uma vogal e uma consoante? Nessa ordem, né? Bom, então veja o seguinte, eu tenho aqui vogal e tenho aqui consoante. Bom, na língua portuguesa você tem 5 vogais. E consoante você tem 19. Perdão, você tem 5 vogais e 21 consoantes. Ok? Então, de quantas formas eu posso preencher o campo das vogais? De 5 formas, né? A, E, I, O, U. De quantas formas eu posso preencher o campo das consoantes? 21. Entretanto, vale lembrar aqui o seguinte: eu quero anagramas. Anagrama, pessoal, é quando você pega as letras de uma palavra e embaralha. Então, quando você pega, por exemplo, a palavra uva, um anagrama de uva seria avô, onde você troca A e U de posição. Outro anagrama de uva seria val. Observe que são as mesmas letras da palavra uva, só que em posições diferentes. Então, isso é um anagrama. Um anagrama é quando você pega elementos de um conjunto e simplesmente muda de ordem. O anagrama ele é um caso muito peculiar de permutação de letras. Então, quando você pega as letras de uma palavra e simplesmente muda essas letras de posição, a gente diz que você fez um anagrama daquela palavra, ok? Modécio, todos os anagramas de uma palavra são necessariamente diferentes um do outro? Se você pega, por exemplo, a palavra ovo e troca o O da frente com o O de trás, a palavra continua sendo ovo. Se você pega a palavra arara e troca a posição dos As ou a posição dos Rs, continua sendo arara. Então, existem anagramas que, quando você realiza, eles ficam idênticos à palavra inicial, né? Ovo e arara, em particular, tanto lidas de frente para trás como de trás para frente, continuam sendo a mesma palavra, né? Ovo de trás para frente, arara de trás para frente. Então, você diz que essas palavras são palíndromas. Palavras palíndromas são palavras que, tanto lidas da esquerda para a direita, como no sentido contrário, são idênticas. Então, arara é um caso, ovo, ok? Tem até uma forma geral de você pensar em palíndromos, mas não é o assunto da gente hoje. Observe aqui, voltando ao nosso problema, das vogais e consoantes, eu pedi um anagrama que tivesse uma vogal e uma consoante. Bom, então tem uma vogal e uma consoante. Só que eu poderia ter o contrário. A minha palavra, ao invés de começar com vogal e terminar com consoante, ela poderia começar com consoante e terminar com vogal. Então, existe outra possibilidade aqui. A possibilidade de 1 é a vogal consoante e a possibilidade de 2 é a consoante vogal. Bom, consoante e vogal, consoante são 21, vogal são 5. Então, observe que vogal consoante e consoante vogal têm a mesma quantidade de chances. Né? Em uma é 5 vezes 21, na outra é 21 vezes 5. O que não faz diferença porque a ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, o total aqui vai ser 2 vezes. Por que 2 vezes, Odécio? Porque o resultado de cima deu o mesmo de baixo. Então, esse valor é contabilizado 2 vezes, independente da ordem. Odécio, se eu não quisesse fazer isso, eu poderia calcular isoladamente cada um e depois somar? Não tem problema nenhum. Os resultados são equivalentes. Então, eu poderia escrever aqui. Primeira situação, 5 vezes 21. Mais, lembrando que esse mais aqui é o princípio aditivo, né? Quando você tem situações distintas e você quer realizar uma única situação com todas as chances. Então, para a primeira situação, vogal consoante é 5 vezes 21. Para a segunda situação, consoante vogal é 21.
vezes 5. Fazendo essa continha, você chega no resultado. Ok? Em alguns problemas, para a gente não perder tempo fazendo conta, eu vou deixar armado, aí vocês só calculam e chegam no resultado. Tá bom? Só o final, a calculadora faz para a gente. Ok? Então, isso daqui é um caso no qual a gente tem que parar e analisar todas as possibilidades que o problema tem. Então, é importante que a gente trabalhe em análise combinatória, principalmente interpretando o que o problema quer dizer, para daí, então, a gente consiga saber qual o melhor método combinatório a utilizar, qual o melhor argumento para trabalhar aquele problema e qual a melhor abordagem na hora de solucionar. Eu falo abordagem porque, às vezes, o mesmo problema de análise combinatória ele pode ser resolvido de várias formas. Então, às vezes, ele pode ser feito por cálculo direto, às vezes, ele pode ser feito por recursividade, ele pode ser feito por casos omissos. Então, a gente vai trabalhar algumas situações como essa, mas é importante que se saiba que a análise combinatória, você é apresentado as ferramentas, mas o grande salto é quando você consegue ler o problema, entender o que se passa nele, e daí, então, buscar métodos para analisar as coisas acontecendo. Você não vai descrever todos os casos, mas você vai tentar buscar um dispositivo, né, um algoritmo, um método, para fazer a contagem das chances sem necessitar listar todas, né? Até porque, em muitos casos, são muitos casos a se observar. Imagine que a gente tem a seguinte situação. É o problema de número 5. É interessante que quando você estiver assistindo essa aula, por vezes você pause e escreva o enunciado, para que você mesmo entenda, né? Já que eu estou só verbalizando, não estou escrevendo todos os enunciados. Então, imagine que você tem a seguinte situação. Imagine que em uma festa há 12 moças, 10 rapazes, e em particular, 3 moças e 2 rapazes sejam irmãos. Então, eu tenho numa festa 12 moças, 10 rapazes, dos quais 3 moças e 2 rapazes são irmãos. Quantos são os casamentos possíveis que essa festa pode ter? Então, imagine que essas moças e esses rapazes vão formar casais, a princípio. Né? Casal, nesse sentido aqui, pelo que a questão pressupõe, formado por uma moça e um rapaz. E, obviamente, eu não posso ter uma moça e um rapaz irmãos formando um casal. Ok? Então, de quantas formas uma moça consegue escolher um rapaz de modo que esse rapaz não seja seu irmão? E também, de quantas formas, escolhido um rapaz, ele pode, então, encontrar uma moça que não seja sua irmã e que possa, então, formar um casal com ele. Então, no nosso caso aqui, a nossa missão é formar casais, uma moça e um rapaz, de modo que, quando a moça vai escolher o rapaz, ela não escolhe o seu irmão. E o rapaz, quando for escolhido por uma moça, não seja pela sua irmã. Ok? Então, a gente agora tem que ter uma análise cautelosa desse problema. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu vou para esse problema aqui, vamos analisar aqui em duas possibilidades. Primeira possibilidade. Imagine que você tem as 12 moças. Essas 12 moças não vão estar totalmente livres para escolher os 10 rapazes, porque alguma dessas moças pode, sem querer, escolher o próprio irmão. Qual é a melhor forma de eu evitar que uma moça escolha seu irmão? Eu pego as 12 moças, tiro aquelas 3 que têm irmão na festa e deixo só o restante. Aquele restante de moças que ficou não tem irmão na festa. Então, qualquer rapaz que venha chamá-la não é seu irmão. Então, o primeiro passo é tirar as moças com irmãos. Bom, se eu tenho 12 moças nessa festa e eu sei que 3 delas têm irmãos lá, eu tiro essas 3 e das 12 moças restam apenas 9. Então, aqui eu vou ter 12 moças, né, sem nenhum irmão na festa, e qualquer uma
dessas 9 moças pode escolher qualquer um dos rapazes, sem problema nenhum, porque não vai ter mais irmão seu nessa festa. Então, dadas as 9 moças, elas podem pegar 10 rapazes para formar casal. Então, 9 moças para 10 rapazes, 90 casos possíveis. Então, essa é a primeira forma. Pegam-se as moças e retiram aquelas que têm irmãos. E agora a gente pode imaginar outro fato, né? A gente pode, então, fazer o seguinte agora. Já tirei as moças. A próxima possibilidade que a gente tem seria o seguinte. Pegue os 10 rapazes. Desses 10 rapazes, tire aqueles que têm irmãs. Bom, se eu tinha 10 rapazes e estou tirando os 2 que levou irmã para a festa, sobraram apenas 8 rapazes. Esses 8 rapazes não podem ficar com as 9 moças aqui do começo, porque essas 9 moças aqui já estão devidamente acompanhadas. Quem sobra para esses 8 rapazes? Justamente as 3 moças que foram retiradas da festa. Então, quando eu pego os 10 rapazes e tiro os irmãos, sobram apenas 8 rapazes que não têm irmãs lá. Só que, para esses rapazes, não tem mais todas as moças da festa. Só tem aquelas moças que também foram retiradas. Quantas moças foram retiradas? 3. Então, os 8 rapazes têm, então, 3 moças para tentar conquistar. 8 rapazes para 3 moças, 24 possibilidades. Isso daqui me dá um total, então, pelo princípio aditivo, 90 para a primeira situação, 24 para a segunda situação, um total de 114 chances. Então, existem 114 casamentos possíveis, nos quais nenhuma moça encontre nenhum irmão seu como pai. Ok? Então, observe que em momento nenhum houve um caso excludente ao enunciado dessa questão. A única coisa que fora solicitado é que, dado uma moça, que ela não formasse casal com o seu irmão. E, dado um irmão, dado um rapaz, que ele não fizesse casal com a sua respectiva irmã. Ok? Então, isso daqui também é um bom problema de combinatória, no qual não é explícito a distinção, mas a natureza do problema convoca que você tenha que fazer determinadas exclusões. Que exclusões foram essas? No primeiro caso, eu excluí as moças com irmãos. Depois, eu excluí os rapazes com irmãs. E aí, então, juntando todo mundo, eu tenho todos os casos possíveis. Ok? Bom, próximo problema. Sexto problema. Quantos números naturais distintos de 3 algarismos existem? Novamente. Quantos números naturais distintos de 3 algarismos distintos existem? Então, veja, eu quero formar números com 3 algarismos. Vou chamar isso daqui de algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3. Bom, como isso daqui são dígitos, eles podem ser números de 0 a 9. Então, a princípio, você teria 10 possibilidades. Só que, em matemática, para o nosso sistema decimal, quando um número começa por 0, o zero inicial dele não tem valor. Então, por mais que eu escrevesse o número 0,98, e a princípio eu acho que isso daqui tem 3 algarismos, na verdade ele só tem 2, porque esse 0 aqui não é significativo. Então, quando eu for escrever o meu número, eu tenho que ter o cuidado de não deixar que ele comece com o número 0. Porque se ele começar com o número 0, o número 0 se descarta. Então, deixam de ser 3 e são apenas 2. Então, esse primeiro algarismo,
ele, a princípio, teria que ser preenchido pelos números de 0 até 9. Só que o 0 não pode ter. Então, eu tiro o 0. Ficam números de 1 até 9. E de 1 até 9, eu tenho 9 possibilidades. Ok? Aí, agora eu vou preencher o algarismo 2. Observe que a questão me solicita que os números sejam distintos. Então, se aqui eu coloquei o número 2, o número 2 não pode ser mais colocado nessa posição, nem pode ser mais colocado nessa. Se eu tiver, porventura, começado o meu número com 2, não pode ter 2 aqui, não pode ter 2 aqui. Então, eu tinha, a princípio, os números do 1 até o 9. Tirei 1. Bom, do 1 até o 9, eram 9 números. Eram 9 chances. Se uma delas já foi usada, restariam quantas? Restariam 8. Entretanto, isso daqui é importante quando você está construindo um número, o 0 ele não pode ocorrer no primeiro dígito. Mas do segundo em diante, ele pode aparecer. Então, aquele 0 que você não pôde usar no começo, você pode usar de agora em diante. Então, você pode usar 8 números que você tinha e o 0 que está entrando. Então, desses 9, já usei 1, restaram 8. Como eu estou ganhando o 0 de novo, então eu tenho 9 possibilidades. Portanto, 9 possibilidades. Ok? E agora sobra a terceira e última posição para ser preenchida. Bom, na primeira posição eu usei um número. Na segunda posição, outro número. Então eu já usei 2 números. Se ao todo eu tinha 10 no sistema decimal, que era do número 0 até o número 9, e eu usei um número na primeira posição, outro número na segunda posição, eu já usei 2 de um total de 10. Se eu já usei 2 de um total de 10, ainda me restam 8. Portanto, existem 8 possibilidades para que essa posição seja preenchida. Ok? Portanto, o total aqui vai ser 9 vezes 9 vezes 8. Ok? Aí o resultado aqui vocês calculam. Então é importante a gente ter cuidado, principalmente, desses problemas de formação de padrão numérico. É interessante que você entenda que o 0 nunca pode ser o primeiro dígito em um determinado contexto de formação de número. Mas do segundo em diante, ele pode ser usado sem problema nenhum. Então, atentos. O primeiro dígito não pode ser 0. Mas do segundo em diante, ele pode ser usado. Ok? Registre essa dica. Sétimo problema. Quantos números de 4 algarismos menores que 5.000 e divisíveis por 5 podemos formar com os números 2, 3, 4 e 5? Vou até escrever aqui direitinho. Ok? Então, eu quero números com 4 algarismos que sejam menores que 5.000 e que sejam formados pelos números 2, 3, 4 e 5. Eu não posso usar outros números que não sejam esses. Não posso usar o 1, não posso usar o 7, não posso usar o 9. Eu só posso usar o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? Então, vamos pensar nesse problema. Bom, gente. Então, pensemos no seguinte. Eu esqueci de colocar aqui um dado do problema. Eu quero que ele seja divisível por 5. Divisível por 5. Muita coisa, né? Ele tem que ter 4 dígitos, ele tem que ser menor do que 5.000, ele só pode ter os números 2, 3, 4 e 5, e ainda por cima ele tem que ser divisível por 5. Não é complicado. Parece ser complicado, mas não necessariamente é. Então, ó,
ele tem que ter 4 algarismos. Então, vamos lá. Algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4. Pronto. A primeira coisa sobre ele eu já resolvi. Ele tem que ter 4 algarismos. Beleza, resolvi. Eu quero que ele seja menor do que 5.000. Observe, gente, que se eu inventasse de colocar o 5 bem aqui, o número seria 5.000, tarará, tarará, tarará. E esse número, se começar aqui por 5, 5.000, tarará, 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 ele vai ser maior do que 5.000. Então, essa primeira posição não pode ter o número 5. Porque se eu coloco o 5 aqui, fica 5.000, tarará, 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 e ele passa a ser maior do que 5.000. E aqui eu desejo que esse número seja menor que 5.000. Então, o 5 ele não pode ser usado nesse problema. Se ele não pode ser usado, ou eu vou usar o número 2, ou o número 3, ou o número 4. Eu não vou mais poder usar as minhas 4 possibilidades. Eu só vou poder usar quantas possibilidades? Só poderei usar 3. Ou eu vou usar o 2, ou 3, ou 4. Portanto, esse primeiro algarismo, o A1, ele terá somente 3 possibilidades. Apenas 3 números podem ocupar essa posição. Ok? Então, ó, já dei fim nessa condição, que é a condição de 4 algarismos. Já dei fim nessa condição, que é a condição de ser menor do que 5.000. Agora eu tenho que dar fim na condição do número ser divisível por 5. Como a gente já bem sabe, né, de estudos anteriores, os números divisíveis por 5 são números que terminam em 0 ou terminam em 5. Um número só é divisível por 5 se terminar em 0 ou se terminar em 5. Bom, em 0 ele não pode terminar, porque eu só posso usar o 2, o 3, o 4 ou o 5. Eu não tenho 0. Então, esse meu número, com certeza, não termina em 0, porque eu não tenho 0. Então, ele obrigatoriamente tem que terminar por qual? Pelo 5. Odécio, se não tivesse 5 no problema, aí não tinha como resolver o problema. Imagina que você tivesse apenas o 2, o 3, o 4 e o 7. Quantos números divisíveis por 5 você teria? Nenhum. Porque para o número ser divisível por 5, ou ele termina em 0, ou ele termina em 5. Se eu nem tenho 0, nem tenho 5, eu não posso fazer o que a questão quer. Então, seriam 0 possibilidades. Entretanto, eu tenho 5. Então, esse número aqui, obrigatoriamente, é o dígito 4, perdão. Obrigatoriamente, ele só tem uma chance. Ele, obrigatoriamente, tem que ser preenchido com o número 5. Então, quantas chances eu tenho para essa posição? Para essa posição, eu tenho apenas uma chance. Ok? Eu tenho apenas uma chance. Agora sobrou o algarismo 4 e o algarismo 3. Né? Observe que em nenhum momento do nosso problema eu pedi que os números fossem diferentes. Então, esse espaço aqui, o A2, o algarismo 2, ele pode ser preenchido ou pelo 2, ou pelo 3, ou pelo 4, ou pelo 5. Então, quantas chances eu tenho para ele? Eu tenho 4 chances. E para o A3, quantas chances eu tenho? Ele pode ser ocupado pelo 2, pelo 3, pelo 4 ou pelo 5. Ou seja, eu tenho um total de 4 possibilidades para ele também. Então, o total de chances, no nosso caso, é 3 vezes 4 vezes 4 vezes 1. 3 possibilidades para o A1, 4 para o A2, 4 para o A3, 1 para o A4. Isso daqui totaliza 48 chances. Então, existem 48 formas distintas de você criar um número que tenha 4 algarismos, que seja menor do que 5.000, que seja formado apenas pelo 2, pelo 3, pelo 4 e pelo 5, e que seja divisível por 5. Ok? Então, é importante que a gente analise minuciosamente questões que têm assim, enunciado múltiplo. Porque esses enunciados múltiplos, eles têm que ser resolvidos por etapas. Primeiro você mata, né, a quantidade de algarismos, aí a classe de grandeza, e aí você vai para os outros casos, né? Se o número é par, se o número é ímpar, se ele é divisível por 5,
né, se os números são alternados. Então, para cada solicitação do problema, você tem que fazer a análise de quantas chances aquilo tem de ocorrer. Lembrando que, por vezes, pode ser que nem seja possível ocorrer. Okay? Mas aí cabe ao enunciado lhe dar condições de concluir, né, tal fato. Bom, questão 8. Imagine que você tem uma sala com 6 janelas. Imagine que você tem uma sala com 6 janelas. Pergunta: de quantas formas, pelo menos, uma janela ficará aberta? Olha o enunciado. Você tem uma sala com 6 janelas. De quantas formas, pelo menos uma janela sempre estará aberta? Pelo menos uma janela sempre estará aberta. Observe que eu não pedi uma janela aberta. Eu pedi pelo menos uma janela aberta. Então, você pode ter uma janela aberta, ou duas janelas abertas, ou 3, ou 4, ou 5, ou até mesmo todas as janelas abertas. Então, observe que, nesse caso, você teria quantas etapas a analisar? Uma janela, 2, 3, 4, 5, 6. Teria uma quantidade razoável de janelas a observar. Ok? Em problemas como esse, eu não estou dizendo que você não possa analisar cada uma das etapas. Mas imagine que você tivesse 72 janelas, 200 janelas. Perfeitamente possível. E aí, nesse caso, não seria indicado você, caso a caso, buscar a solução. Então, existe uma técnica em combinatória que é quando você não estuda o que você quer que aconteça, e sim aquilo que você não quer que aconteça. Porque, veja bem, se eu sei que eu tenho 4 pares de sapato e um deles não combina com a calça que eu estou, eu não preciso ver quantos pares dão naquela calça. Basta que eu saiba qual par que não dá. O que sobra dá. Muitos casos de análise combinatória têm essa técnica de abordagem. Você sabe tudo o que pode acontecer e, ao invés de analisar aquilo que se quer, você analisa aquilo que não se quer. E aí, como é que você calcula? Você pega o total e tira o que você não quer. Se você pega o total e tira o que você não quer, sobra aquilo que lhe interessa. Né? Então, essa técnica reversa de contagem é uma técnica muito boa, principalmente para situações que são muito volumosas, que existem muitas etapas para serem observadas e que, de repente, não é interessante observar todas porque é cansativo ou porque tem mais chance de dar alguma coisa errada nesse contexto. Então, imagine que eu tenho o seguinte: ó, janela 1, janela 2, janela 3, janela 4, janela 5, janela 6. Primeiro, você vai ver o total de formas dessas janelas ficarem. Bom, se você tem uma janela, só duas coisas podem estar acontecendo. Ou a sua janela está aberta, ou a sua janela está fechada. O meio aberto é o mesmo que o meio fechado, então, pelo aquele princípio de lógica que a gente estudou, né? Pelo tercios exclusos, não pode existir um negócio que nem é uma coisa nem é outra. Então, nem existe o meio aberto, nem existe o meio fechado, até porque o copo está meio cheio ou meio vazio. Fere a lógica, né? Então, dada uma janela, por exemplo, a janela 1, ou ela está aberta ou ela está fechada. Então, para esse caso, existem duas possibilidades. Janela 2, ou está aberta ou está fechada. Ou está aberta ou está fechada. Aberta e fechada. Aberto e fechado. Aberto e fechado. Cada uma das janelas observadas ou se encontra aberta ou se encontra fechada. Então, para cada uma delas, só existem duas possibilidades. Quando eu vejo o total de chances dessas janelas estarem ocorrendo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? É o 2 se repetindo 6 vezes, 2 elevado a 6, que dá um total de 64.
Então, quando você fica nessa brincadeira de abre e fecha janela, abre e fecha janela, existem 64 formas possíveis. Odécio, dentre essas 64, estão a que eu quero? Estão. Mas também pode existir algum caso que você não deseja. Se o seu enunciado pediu janelas abertas, qual é o único caso que você não quer que ocorra? Janelas todas fechadas. Se todas as janelas estiverem fechadas, não existe nenhuma aberta. Portanto, o seu problema não vai ser resolvido naquele caso. Bom, se a janela não estiver fechada, A2, A3, A4, A5 e A6 também, se todas as 6 janelas estiverem fechadas, isso só ocorre uma única vez, né? Bateu um vento forte, fechou todo mundo. Uma única vez. Se isso não acontecer, o vento passou e pelo menos uma ficou aberta. Ou 2 ficaram, ou 3 ficaram, ou 4 ficaram, ou 5 ficaram, ou 6 ficaram. Mas ficou alguma aberta. Então, o único caso que lhe desagrada é se o vento for muito forte e bater todas as janelas, né? Então, do total, qual é a que não lhe interessa? Não lhe interessa. Não me interessa apenas uma chance, que seria a chance de todas elas estarem fechadas. Bom, se eu tenho um total de 64, que engloba tudo que pode acontecer nas janelas, e dessas 64, apenas uma não vem ao caso, não me interessa no problema, o que é que me sobra? O que é que me resta como solução do meu problema? As 64 de um total, menos o que não me interessa, ou seja, restam 63. Então, com 6 janelas em uma sala, existem 63 configurações possíveis que têm pelo menos uma janela aberta. É uma, duas, três ou até mesmo mais 6. Mas eu lhe dou certeza que entre essas, pelo menos uma está aberta. Pelo menos uma está aberta. Ok? Então, isso daqui é uma abordagem, que é uma abordagem diferenciada em algumas questões de combinatória, que é aquela na qual tem muita coisa para analisar e você resolve pegar o que você não quer. Aí você tem o total menos o que não lhe interessa, o que sobra é o que você quer. Ok? Não que fazer do jeito que analisando uma por uma não desse certo. Por vezes só dá um pouco mais de trabalho. Ok? Então fica registrado, isso daqui é uma ótima abordagem, inclusive. Nono problema. Como vocês devem estar vendo em Básica 1, dados determinados conjuntos, você pode pensar na quantidade de subconjuntos que um determinado conjunto tem. Ok? Então, quantos subconjuntos existem em um conjunto com 2 elementos? Com 2 elementos é fácil, né? Ou ele está vazio, ou tem o primeiro elemento, ou tem o segundo elemento, ou tem os 2 elementos. Então, existem 4 formas. Ou ele está vazio, ou somente com um, ou somente com o outro, ou com os 2. Mas agora imagine se você tivesse 3 elementos no conjunto. Com 3 elementos, o seu subconjunto poderia estar vazio, com o primeiro, com o segundo, com o primeiro e o segundo, com o primeiro e o terceiro, com o segundo e o terceiro, ou com todos os 3. Então, observe que você já teve aí 8 possibilidades. Imagine que você vai colocando cada vez mais elementos do conjunto. Imagine 5 elementos no conjunto. Aí ele pode estar vazio, o primeiro sozinho, o segundo sozinho, o terceiro sozinho, o quarto sozinho, o quinto sozinho. Aí vai ter o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto, o segundo com o terceiro, o segundo com o quarto, o segundo com o quinto, e assim por diante. Então, tu já vai ter uma quantidade muito densa de chances para fazer, né? De possibilidades a trabalhar. E aí tem um método que a gente consegue fazer, que é o método do escolhe. O que é o método do escolhe, Honesto? Você pergunta para o elemento se ele estará ou não sendo usado naquele momento. Então, imagine que eu pegue e ele pergunte quantos subconjuntos eu tenho a partir do conjunto A, B, C, D, E.
que tem 5 elementos distintos. Bom, o que você vai perguntar é o seguinte. Quando você olha para um subconjunto, você vai olhar se o elemento A se encontra nele. Aí você pergunta, você está ou não no subconjunto que vai aparecer agora? Não que a letra A vá falar com você, a não ser que você fale com letras. Mas, salvo isso, entenda que, quando eu pergunto para o A se ele está no conjunto, ou ele está, ou ele não está. Então, o A só tem duas possibilidades. Ou ele estará no subconjunto que vai aparecer, ou ele não estará. Quando você olha para o B, ocorre a mesma coisa. Ou B estará, ou B não estará. São duas chances. Quando você olha para o C, ou ele estará, ou ele não estará. Duas chances. No item D, ou ele vai estar, ou não. Mais duas chances. E, por fim, no elemento E, ou ele estará, ou não estará. Então, para cada um dos elementos que aparece no meu conjunto, ou ele vai estar, ou ele não vai estar no subconjunto seguinte. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, o total vai ser duas chances do primeiro, vezes duas do segundo, com duas do terceiro, duas do quarto, duas do quinto. Ou seja, um total de 2 elevado a 5, já que o número 2 se repete 5 vezes, que dá 32. Então, um conjunto com 5 elementos me produz 32 subconjuntos. Imagine com mais. E aí, pessoal, um bom exercício é você imaginar com 10. Quantos subconjuntos eu teria? E aí você vai chegar numa conclusão muito interessante, que é o seguinte. Dado um conjunto com uma determinada quantidade de elementos, digamos, N elementos, e aí não vai ser mais A, B, C, D, né? Vai ser elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, até o elemento N. Cada um desses elementos sempre terá duas possibilidades. Ou ele estará, ou ele não estará. Então, na hora que você for fazer o princípio fundamental, para calcular o total de chances, vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes isso vai aparecer? Vai aparecer N vezes, já que existem N elementos no conjunto. Portanto, vai ser um total de 2 elevado a N subconjuntos, né? Em um conjunto com N elementos. Okay? Então, anote esse enunciado aí e tente fazer. Quantos subconjuntos você consegue formar com N elementos? Argumente, a resposta é 2 elevado a N. Ok? Que é o 2 se multiplicando por ele mesmo N vezes. Ok? Registre aí esse exercício, que é um exercício muito bom. Continuando. Percebam que a nossa aula é basicamente uma bateria de exercícios, porque não tem como você aprender combinatória que não seja, antes de qualquer coisa, fazendo exercício. Ok? Esse exercício é muito bom. Quantos divisores tem o número 100? Bom, divisores são números capazes de dividir o 100. Então, o 100 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, por 4, por 5, por 10, por 20, por 50, pelo próprio 100. Então, observe que o número 100 ele tem um quantitativo bom de divisores, né? E quanto maior o número tem, a não ser que ele seja primo, ou livre de quadrados, ou alguma coisa do tipo, ele vai ter muitos divisores. Então, a ideia aqui não é dizer quem são os divisores, que era o que eu estava fazendo. Eu estava lhe dizendo quem era. A pergunta é, quantos eles são? Quantos divisores tem o número 100? Bom, a solução aqui ela é bem intrigante. Porque quando você pega o 100 e fatora, 100 dá para dividir por 2, que é 50, né? Dá para dividir por 2, que dá 25.
25 dá para dividir por 5, que é 5, que dá para dividir por 5, que é 1. Então, quando você olha para o 100, o 2 apareceu 2 vezes. Então, ela é 2 elevado a 2. O 5 apareceu 2 vezes, então ela é 5 elevado a 2. Ok? E essa decomposição ela é importante porque aqui eu consigo encontrar quem são os índices da decomposição prima. Os índices, ou expoentes, para a decomposição, são justamente esses camaradinhos aqui, ó, que estão apresentados ao expoente. Então, esses camaradas, eles vão me dar uma ideia combinatória boa. Que ideia combinatória é essa? Veja bem. Bom, nenhum número que tenha 3 na sua composição vai conseguir dividir o 100. Porque o 100 não tem 3 na decomposição. Então, se tu pega, por exemplo, o 9, o 100 não dá para dividir por 9. Motivo: na decomposição do 9 tem 3. Na do 100 não tem. Por que que o número 49 não consegue dividir o 100? Porque o 49 tem um 7 na sua decomposição. E o 100 não tem. Então, só vai conseguir dividir o 100 quem tem os mesmos fatores que ele tem. Então, só é capaz de dividir o número 100 números que têm fatores 2 e fatores 5. Apenas com essa configuração de fator 2 e fator 5, eu vou ter um número candidato a ser um divisor de 100. Ok? Então, eu tenho que necessariamente, o meu divisor, que eu vou representar aqui pelo D, necessariamente, esse camaradinha, ele vai precisar ter um fator 2 e ter um fator 5. Ele vai ter que ter um fator 2 ou um fator 5. Bom, então ele vai ter que ter aqui um fator 2, eu vou chamar aqui ó, de alfa 1, e vai ter que ter um fator 5, que eu vou chamar de alfa 2. Você poderia chamar de qualquer outra coisa, tá bom? E aí, nesse caso, veja bem, qual é o maior fator do 100? Na base de 2. O 2. Qual é o maior fator do 5? 2. Então, quando eu vou escolher aqui o alfa 1 e o alfa 2, que são os expoentes do divisor, o alfa 1 pode ir no máximo até 2. E o alfa 2, que é o expoente do 5, pode ir no máximo até 2 também. Portanto, veja só o que é que vai acontecer aqui. O alfa 1, ele vai até 2. Então, ele pode ser 0, ele pode ser 1 e ele pode ser 2. Então, existem 3 possibilidades aqui. Então, o alfa 1, que é o expoente da base 2, ele tem 3 possibilidades. E o expoente do alfa 2? O expoente do alfa 2, ele tem 3 possibilidades também. Porque o máximo que a base 5 suporta é 2. Então, o total de chances aqui vai ser qual? 3 possibilidades para alfa 1, vezes 3 possibilidades para alfa 2, vai dar um total de 9 possibilidades. Então, o número 100, ele só admite 9 divisores. Então, sempre que tu quiser determinar a quantidade de divisores de um número, você inicialmente fatora e olha para os expoentes. E com base nos expoentes, você aplica o princípio fundamental da contagem, né? O PFC. Lembrando que, por mais que esse expoente aqui seja 2, ele pode começar do 0. Então, ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Se aqui fosse um 4, poderia ser 0, 1, 2, 3 ou 4. O que não pode ser é maior do que aquilo que se apresenta, mas menor do que ele, começando pelo 0 pode. Então, você sempre pode conseguir um a mais do que aquele tem contigo. Ok? Então, isso daqui é uma forma de você contar os divisores de um número. Outro problema muito interessante, também falando de divisores, seria o seguinte. Quantos divisores
pares tem o número 400? Quantos divisores pares tem o número 400? Bom, como eu estou falando de divisor, eu vou usar inicialmente a mesma ideia que eu usei no 100. Eu vou pegar o 400 e vou fatorar. Então, eu venho aqui para o 400, vou fatorar, dá por 2, que é 200, por 2, que é 100, por 2, que é 50, por 2, que é 25, por 5, que é 5, e por 5, que é 1. Então, o 400, eu tenho 1, 2, 3, 4, o 2 aparecendo 4 vezes, que é 2 elevado a 4, o 5 aparecendo 2 vezes, então 5 ao quadrado. Então, essa daqui é a fatoração do 400. Se a minha pergunta fosse quantos divisores tem o número 400, já estava praticamente feito, né? Porque aqui, ó, o expoente máximo é 4, na base 2. Né? Na base 2, o expoente máximo é 4. Na base 5, o expoente máximo é 2. Aí não tinha segredo, né? Se o máximo é 4, 0, 1, 2, 3, 4. 5 chances. Se o máximo aqui é 2, 0, 1, 2. 3 chances. Então, seriam 5 chances de K. Com 3 chances de K, seriam 15 no total. Mas observe que aqui me foi feito um pedido especial. Eu quero que esses divisores sejam pares. E aí uma dica para vocês. Sempre que for solicitado a quantidade par de divisores de um número, a base 2 nunca pode começar pelo zero. Eu não vou nem escrever isso, você vai copiar agora. Quando for solicitado a quantidade de divisores pares de um determinado número, a base 2 nunca pode começar pelo zero. Ela sempre deve começar pelo 1. Anotado, né? Beleza. Então, aqui eu vou ter o alfa 1, de novo, que é o cara que vai configurar a base 2, e o alfa 2, que é o cara que vai configurar a base 5. Bom, na base 2, quantas chances eu teria? Eu tinha que começar do 0 e ir até o 4. Entretanto, como foi me pedido os números pares, eu não posso começar pelo 0. Então, tem que ser 1, 2, 3, 4. Então, existem 4 possibilidades para cá. Quantas possibilidades eu tenho para o fator 5? O fator 5 não interessa. Quem interfere na paridade de um divisor é a base 2. As demais bases não interferem. Então, se aqui a base 5 tem expoente 2, então esse expoente pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Então, quantas chances eu tenho? 3. Na base 5, isso não faz diferença. Então, tem um total de 3 possibilidades. Então, se atentem ao fato do divisor ser par. Se o divisor for par, a base 2 não pode iniciar pelo expoente 0. Ok? Bom, e aí o total não tem segredo. Se para o alfa 1 são 4 possibilidades e para o alfa 2 são 3 possibilidades, o total, nesse caso, são 4 vezes 3 e, portanto, 12. Então, o número 400 admite exatamente 12 divisores. Ok? 12 divisores pares. Bom, gente, além disso, a gente tem aqui os casos clássicos da permutação, né? A gente vai acabar aqui, apagar. Bom, antes mesmo de falar de permutação, a gente tem que falar de um rapaz chamado fatorial.
que é o operador em análise combinatória que aparece em boa parte das fórmulas. Como é que está a nossa questão de tempo? Pronto, está bacana. Então, vamos falar aqui rapidamente do fatorial. Então, o fatorial, que é representado pelo ponto de exclamação, ele representa o seguinte: o fatorial representa o produto de todos os números daquele número até o 1. Então, se eu pego, por exemplo, o 5 fatorial, eu vou começar a calcular o 5 fatorial a partir do 5 e paro no 1. Então, são 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai um total aqui de 120. Se eu pego o 3 fatorial, ele seria 3 vezes 2 vezes 1, que seria 6. Dois fatoriais em particular que a gente precisa ter em mente. O 1 fatorial é 1 e o 0 fatorial também é 1. Né? Isso aqui vai ser um exercício que, quando a gente tiver em técnicas de demonstração, a gente vai provar que isso é verdade, de fato. Em linhas gerais, o n fatorial ele é n menos 1, n menos 2, né, que são os números anteriores ao n, até 3, 2, ok? Isso daqui com o número n pertencendo ao conjunto dos números naturais. Existem fatoriais de outros números, né? Existem fatoriais de número negativo, existe fatorial de fração, mas aí são decorrências da função gama. Então, é uma coisa bem mais avançada. Bom, então a ideia do fatorial é essa, né? A gente não vai se ater ao fatorial, porque demonstrações e outras coisas sobre fatorial, a gente vai ver em técnicas de demonstração. Hoje a gente vai usar o fatorial como ferramenta. Bom, uma coisa que a gente tem que ver aqui no fatorial é o seguinte. Imagine que eu esteja no... Não sei se acho que esse é o problema 10. Imagine que você tem um tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez, a princípio, é um tabuleiro que ele tem 8 linhas por 8 colunas. Então, bom, então, você está aqui num tabuleiro de xadrez, que é um tabuleiro do tipo 8 por 8, né? Tem 8 linhas por 8 colunas. Existe em xadrez uma peça chamada torre. E a torre é uma peça que ela tem movimentos na horizontal e na vertical. Então, o movimento de uma torre pode ser na horizontal, como também pode ser na vertical. Então, se eu chego aqui e coloco uma torre aqui, ó, digamos, a torre T1, ela pode andar por toda essa linha e por toda essa coluna, horizontal e vertical. E aí você diz que uma peça captura a outra, uma peça come a outra, na linguagem do xadrez, quando tem uma peça, digamos, bem por aqui assim, aí você vem com a sua torre e captura ela. Se a minha peça estivesse bem aqui, a minha torre também capturaria. Então, uma peça ela será capturada pela torre se ela estiver na mesma linha ou na mesma coluna que a torre estiver. Ou seja, se ela estiver na horizontal ou na vertical da torre que se encontra já lá no tabuleiro. Imagine que eu tenha, então, 8 torres. Ou seja, 8 peças que podem se movimentar dessa forma, livremente na horizontal e na vertical. Minha pergunta é, dadas 8 torres distintas, existe quantas formas delas não se atacarem? Ou seja, eu coloco as 8 peças e quando eu começo a mexer, nenhuma pega nenhuma outra. Uma coisa que você pode imaginar é o seguinte, né? Pega a torre 1 aqui, a 2 aqui, a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa configuração, colocando todas as torres na diagonal, nenhuma vai estar na mesma linha nem na mesma coluna que a outra, então nenhuma é atacada. Mas será que só existe essa forma? Então vamos pensar no seguinte. Como eu tenho 8 torres,
eu tenho que analisar 8 condições. Uma condição para cada torre. Então, imagine inicialmente que o seu tabuleiro não tem nada. Aí você vem e vai colocar a primeira torre. A primeira torre, ela tem todo o tabuleiro livre. Então, você pode colocar ela onde você quiser. Então, a sua torre T1, ela tem qualquer casa, tanto nas minhas linhas como nas minhas colunas. Se ela tem todas as casas disponíveis, ela tem 8 linhas por 8 colunas. Então, ela tem 8 vezes 8 possibilidades. Ou seja, ela tem 64. Ela tem 64 formas diferentes de ficar. Ela pode ficar em qualquer um desses quadrados. Quando você olha para a torre T2, o que é que acontece? Está aqui a torre T1. Veja bem, está aqui a torre T1. Quando a torre T2 chegar, se a T2 ficar aqui, a T1 ataca ela. Se ela ficar bem aqui, a T1 também ataca. Então, não é interessante que a torre T2 nem fique na mesma linha nem na mesma coluna. Então, o que é que você deve fazer? Para ter uma segurança na hora de colocar a torre T2. Você despreza a linha e você despreza a coluna onde a T2, onde a T1 já está. Quando você faz isso, o seu tabuleiro, que é um tabuleiro 8 por 8, perdeu uma linha e perdeu uma coluna. Porque essa linha e essa coluna estão dominadas pela T1. O que ocorre é que seu tabuleiro 8 por 8 se torna um tabuleiro 7 por 7. Então, quando a T2 chega no jogo, ela não tem mais um tabuleiro 8 por 8. Ela passa agora a se encontrar num tabuleiro 7 por 7. 7 por 7, 7 vezes 7, 49 formas. Então, digamos que eu coloquei a torre T2, sei lá, bem por aqui assim. Quando eu chego e coloco a torre T3, lembre que são 8 torres, né? Lembre que eu tenho que imaginar 8 torres. Quando a torre T3 chega, ela não pode invadir o espaço da T1 e agora também não pode invadir o espaço da T2. Então, é como se a linha e a coluna da T2 não existissem mais. O meu tabuleiro, que antes era 8 por 8 na primeira, 7 por 7 na segunda, passa a ser um tabuleiro 6 por 6. E aí, eu tenho um total de 36. E aí, gente, a gente não precisa mais ficar desenhando para entender que a cada nova torre que chega, o tabuleiro perde uma linha e uma coluna do que já tinha. Então, quando eu chego na torre T4, o tabuleiro que era 6 por 6 se torna 5 por 5, que dá 25. O tabuleiro T5 não é mais 5 por 5, é 4 por 4, que dá 16. Na torre 6, o tabuleiro não é mais 4 por 4, é 3 por 3, que dá 9. Quando a torre 7 chega, não tem mais o 3 por 3, tem o 2 por 2. E a torre T8 não tem mais o 2 por 2, tem apenas o 1 por 1. Ou seja, a torre T8, que é a última torre que eu vou colocar, só tem uma chance. Só tem um lugar para ficar, que é um lugar seguro. Se eu inventasse de colocar outra torre, por exemplo, a torre 9, onde a torre 9 ficasse, ela ia ser atacada. Porque aí não vai existir um tabuleiro 0 por 0. O tabuleiro 0 por 0 não existe. Então, uma torre nona, se colocada no jogo, seria atacada por alguma ou por algumas. Então, o número máximo de torres que eu consigo colocar em um tabuleiro de modo que todas as torres fiquem seguras, sem que nenhuma ataque outra, são apenas 8. Mais de 8, necessariamente uma torre vai ser atacada por outra. Ok? E aqui você tem o total. O total vai ser você pegar todas essas possibilidades aqui. Seria 64 da primeira, com 49 da segunda, com 36 da terceira, e aí 25, 16, 9, 4 e 1. O 1 não faz tanta diferença, mas está lá, né? Aí nessa hora você se pergunta, putz, esse número vai dar enorme se eu multiplicar. Mas aí você vai lembrar o seguinte, quem é 64? 64
é 8 elevado a 2, né? 8 ao quadrado. 8 vezes 8 é 64. Quem é 49? 7 ao quadrado. Quem é 36? 6 ao quadrado. 25, 5 ao quadrado. 16, 4 ao quadrado. 9, 3 ao quadrado. 4, 2 ao quadrado. O 1, olha, só de sacanagem, o 1 é 1 ao quadrado. Né? Não faz diferença, mas posso colocar todo mundo ao quadrado. O que ocorre aqui agora é o seguinte. Existe uma propriedade das potências que me diz que se todos os números estão sobre o mesmo expoente, eu posso primeiro multiplicar e depois colocar o expoente. Então, quando eu venho para cá, ó, só para a gente concluir esse raciocínio, esse total, ele vai ser, como todo mundo está ao quadrado, eu posso primeiro fazer 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tudo isso ao quadrado. Odécio, mesmo assim fica um número muito grande. Mas quem disse que você vai calcular? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 8 se multiplicando por todo mundo que vem antes dele até chegar no 1. Isso daqui não é o fatorial? A ideia do fatorial não é pegar um número e sair multiplicando por todo mundo até chegar no 1? Ó, o 5 começava do 5 e até o 1. O 3 começava do 3 e até o 1. Se eu estou indo do 8 até o 1, vai ser o fatorial de que número? Vai ser o fatorial do 8, né? Então, esse número que está dentro do parênteses, ele, na verdade, é 8 fatorial. Só que esse número está elevado ao quadrado. Portanto, eu tenho aqui 8 fatorial ao quadrado. Então, o número de formas que eu posso colocar 8 torres em um tabuleiro de xadrez de forma que elas nunca se ataquem é 8 fatorial ao quadrado. Então, não é só na diagonal que isso ocorre, né? Existem uma quantidade bem grande de configurações as quais as torres ficam todas assadas. Ok? Então, nem sempre o fatorial ele é feito para calcular. Muitas vezes o fatorial ele é feito para representar uma quantidade combinatória grande. Então, por vezes, é interessante que você saiba a maneira mais correta de escrever a quantidade fatorial. Ok? Bom, gente, um último exercício para a gente ir finalizando por hoje. E aí ressalto, assistam aqueles vídeos de exercício que eu sugeri, vejam os exercícios resolvidos, tanto do Matemática Elementar Volume 5, como do livro do Morgado. Ali tem ótimas ideias que vocês podem maturar e daí conseguir usá-las como base para resolver os problemas. Certo? Então, imagine que você tem um instante com 7 livros de matemática, 3 livros de física, 2 livros de química. Primeiro problema. De quantas formas você pode organizar? De quantas formas? Quantas formas de organizar? Bom, pessoal, como eu só quero organizar, eu não quero que matemática fique sempre junto, ou que física fique sempre separado. Eu só quero organizar. Eu tenho 7 livros de um, 3 do outro, 2 do outro, e tenho um total de 12. Como eu quero apenas organizar, apenas mudá-los de lugar, fica a seguinte dica. Sempre que tu tem uma situação em análise combinatória, na qual você tem uma determinada quantidade de elementos e deseja apenas mudá-los de ordem, você nem vai tirar, nem vai colocar. Você vai apenas mudar a ordem dos elementos que já existem. Sempre que a ideia for mudar a ordem, reorganizar, o caso que você está trabalhando aí é um caso de permutação. A ideia-chave da permutação
é que a permutação modifica tão somente a ordem dos elementos. Ela não agrupa, ela apenas ordena os elementos. Então, eu tenho aqui um total de 12 livros, né? 7 de matemática, 3 de física, 2 de química. Então, eu tenho um total aqui de 12 livros. De quantas formas eles podem se organizar? Permutação de 12. Permutação de 12, que é 12 fatorial. Ok? Então, existem 12 fatoriais formas de você fazer isso aqui. Segunda pergunta. De quantas formas apenas os livros de matemática ficam juntos? O que vai acontecer agora? Eu quero que os livros de matemática fiquem todos juntos. Então, ao todo são 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São os 12. Está aqui os 12. Eu quero que os de matemática fiquem juntos. Os de matemática são 7. Então, eu vou pegar esses 7. 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui é o bloco da matemática. Aqui não interessa se física e química ficar misturado, não tem problema. O importante é que matemática sempre fique junto. Então, é como se você pegasse os 7 livros de matemática e amarrasse com uma fita. Quando você leva um, você acaba levando os 7. É como se os 7 livros fossem agora um único bloco. Então, você tem aqui quantos blocos se mexendo? Esse, esse e esse. Quantos blocos são ao todos? O bloco grande de matemática, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Então, ao todo, você teria uma permutação de 6. O bloco da matemática e mais 5 blocos livres, né? 5 blocos isolados. Então, um bloco de matemática com mais 5 blocos isolados dá um total de 6 blocos. Então, seria 6 fatorial formas. Só que os livros de matemática, dentro do seu bloco, podem ficar mudando de posição. O livro 1 pode estar aqui, na próxima vez ele pode estar lá no meio, depois ele pode estar lá no final. Então, os livros que ficam dentro do bloco de matemática podem também ficar mudando de posição. Então, dentro do bloco de matemática, existe também uma permutação. Uma permutação de quantos elementos? Uma permutação de 7, porque são 7 livros de matemática. Então, tem aqui uma permutação de 7. Permutação de 7, 7 fatorial. Então, por fora, existem 6 blocos se permutando, por dentro, existem 7 livros de matemática se permutando. Então, o total aqui seria o 6 fatorial, que é a permutação dos blocos como um todo, vezes 7 fatorial, que são as permutações específicas da matemática. Ok? Então, se eu quero que apenas os livros de matemática fiquem juntos, o total de formas será 6 fatorial vezes 7 fatorial. Você não precisa calcular isso, é até mais bonito deixar assim. Ok? Última pergunta. Se eu quiser que todos os livros de mesma matéria fiquem sempre juntos, todos de matemática fiquem juntos, todos de física fiquem juntos, todos de química fiquem juntos. Como é que isso ocorreria? De quantas formas isso ocorreria? Bom, item C. Todos os livros de mesma disciplina sempre juntos. Então, neste caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mágica dos tracinhos. Os 7 primeiros são os da matemática. 3, 4, 5, 6, 7. É o bloco da matemática. Os próximos 3
seriam o bloco da física e, por fim, o bloco da química. Primeiro, você sempre observa como é que está a situação dos blocos. Quantos blocos tu tem? O bloco da matemática, porque quando um livro de matemática vai, ele arrasta os outros junto com ele. Um bloco de física, que faz a mesma coisa, quando um vai, os outros vão atrás. E um bloco de química, que só tem 2. Bom, então, nesse caso, se eu tenho 3 blocos móveis, então eles vão me dar um total de permutação de 3. Permutação de 3 fatorial. Então, eles têm 3 fatorial formas de rodar. Só que aqui, dentro de cada bloco, os livros também podem mudar de posição. O bloco de matemática tem 7 livros. Então, ele vai ter permutação de 7, que é 7 fatorial. Dentro do bloco de física, também pode haver permutação. Vai ser permutação de 3, já que são 3 livros de física, que são 3 fatorial. E química, que são 2. Então, nesse bloco vai ter permutação de 2, que é 2 fatorial. Então, além da permutação dos blocos, existem as permutações de cada um dos conjuntos de livro. Do bloco da matemática, do bloco da física, do bloco da química. Portanto, o total de chances para isso ocorrer será permutação de 3, que são os blocos vistos como um todo, vezes permutação de 7, que é o que vai acontecer dentro do bloco da matemática, vezes permutação de 3, que é o que vai acontecer no bloco da física, vezes permutação de 2, que é o que vai acontecer no bloco da química. Então, essa daqui é a quantidade total de formas que isso pode ocorrer. Ok? Então, é interessante lembrar que, em casos de permutação, no qual você solicita que elementos de uma mesma característica se agrupem, se agreguem, é necessário tanto olhar os blocos, como ficam divididos, como também observar a mudança que existe dentro dos conjuntos que você gerou. Então, se eu gerei um conjunto de matemática, os elementos nesse conjunto também vão permutar. Se eu fiz um bloco de física, dentro de física também permuta. Da mesma forma, no interior de química. Então, quando você tem casos no qual você vai agrupar elementos de uma igual característica, de uma similar natureza, você tanto vai observar a permutação deles como blocos diferentes. O bloco da matemática é diferente do bloco da física, que é diferente do bloco da química, como também levará em consideração a forma com a qual eles se embaralham no seu interior. Ok? E, ao final das contas, não tem segredo, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar os resultados. Ok? Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Novamente, vejam os exercícios resolvidos, assistam às videoaulas adicionais, trabalhem sobre a lista, né? E aí, na semana que vem, a gente começa a parte mais sensível do nosso estudo de combinatória, que é quando a gente vai tentar diferir os processos, né, que dão origem ao arranjo e à combinação, né, em situações de problemas de contagem. Ok? Então, estudem e até a próxima.